Olá pessoal, e vamos nós para mais uma aula do nosso curso de estruturas algébricas, agora falando sobre ideais primos e ideais maximais. Na aula anterior nós definimos o que era ideal de um anel. Nós vimos que um conjunto é ideal de um anel se a diferença de quaisquer dois elementos do conjunto está lá, e se o produto de qualquer elemento do conjunto por um elemento qualquer do anel, a direita e a esquerda sempre estão no ideal, né? Foi isso que nós vimos na aula anterior, na videoaula anterior. Agora, e aliás, na aula anterior também nós definimos anel quociente, que era quando a gente fazia as classes laterais com relação ao ideal. Nós definimos um produto e aí nós vimos que isso aqui também tinha estrutura de anel. Bom, agora o que nos interessa muito hoje é entender um pouco melhor a estrutura desse anel. Esse anel, será que ele pode ser um anel de integridade? Será que basta o anel ser de integridade para que o quociente também seja? Será que esse anel ele pode ser um corpo? Que condições nós precisamos colocar sobre o ideal para que isso seja um anel de integridade, um corpo? Enfim, nós vamos trabalhar com foco nisso nessa aula. Ideais primos e maximais têm essa propriedade de tentar entender melhor sobre como é esse conjunto, que tipo de propriedade esse conjunto pode ter. Então, mergulhar um pouco mais profundamente nessa estrutura. Tá bom? Então vamos primeiro partir para essas definições. O que é um ideal primo, o que é um ideal maximal, tá? Nós vamos fazer essa aula em duas partes e a primeira é uma série de definições, alguns resultadinhos e exemplos, tá? Primeiro vamos entender o que são ideais primos e maximais. Para começo de conversa, que você deve estar pensando assim, poxa, ideal primo, será que tem alguma coisa a ver com número primo? E sim, tem a ver. Na verdade é o seguinte, os ideais eles surgiram no contexto da teoria algébrica dos números, que surgiu quando alguns matemáticos no século XIX, se não me falha a memória, eles tentavam fazer com que alguma estrutura, que hoje nós interpretamos do ponto de vista de ideais, mas algumas estruturas tivessem propriedades parecidas com os números primos quando você estivesse fora dos números inteiros. A gente sabe que nos números inteiros todos os números podem ser escritos como produto de números primos. Se eu tiver num outro anel que não os inteiros, se eu tiver num outro contexto que não os inteiros, pode ser interessante também pensar se eu consigo escrever todo número como produto de pedacinhos que são indivisíveis. Tá? Então, essa teoria de ideais primos e maximais, ela surge inclusive neste contexto. Ela surge nesse contexto, claro que ela ainda não surge com a roupagem que eu apresento para vocês hoje, né? Que já é sobre a roupagem mais formal dos ideais. Ela surgiu num contexto muito anterior, de uma maneira tanto quanto breve, mas claramente sólida, mas que hoje a gente interpreta através dessa teoria de ideais e que deixa a coisa muito mais sólida, mais palpável e mais fácil de manipular, tá bom? Bom, fácil eu não sei, mas melhor, né? mais seguro para se manipular. Então vamos lá, vamos ver o que isso tem a ver. Ideais primos têm então essa intenção de pensar em fatorar números ou algo parecido com isso em outros contextos, em outros anéis. Então tem que ter alguma coisa a ver com as propriedades que nós conhecemos de números primos. Então vamos lá, primeiro vamos pegar um anel qualquer e um ideal neste anel que não seja o próprio anel. A gente fala que esse ideal é primo se sempre que você tiver o produto de dois números do anel no ideal implicar que um dos dois elementos está no ideal. Você deve estar achando isso estranho, mas sabe uma propriedade que você deve ter visto para números primos? Um número primo ele faz a seguinte propriedade, o número P ele é primo, se ele satisfaz a seguinte propriedade, se ele, ao dividir dois números A e B inteiros, você puder garantir que o P divide A ou P divide B. Essa é uma propriedade de números primos que você deve ter visto quando você estudou teoria dos números. Bom, e que nós já usamos inclusive neste curso. Um número primo divide um produto significa que ele divide um dos dois números, tá? Bom, aqui é a mesma coisa, vejam, aqui nós estamos num contexto bem parecido.
Não estou dizendo P divide AB, mas estou dizendo, olha, AB pertence ao ideal, que é como se pertencesse ao ideal gerado por P nesse contexto, significa que ele pertence a um ideal ou pertence ao outro, sabe? Tem essa analogia. Então, só para você entender qual é a analogia com números primos, no primeiro momento é exatamente isso aqui. Quer dizer, se ele divide um produto é porque divide um dos dois, ou seja, ele está querendo fatorar as coisas, ele quer minimizar, ele quer pegar um número e descobrir os pedacinhos dele, como se fossem células indivisíveis dentro de um determinado número, sabe? Tem essa intenção de ramificar bastante a estrutura do anel em si, tá bom? Então, mas enfim, por mais que eu esteja fantasiando um pouco e contando e tentando jogar no ar a motivação por trás disso, a ideia por trás disso, o que você precisa saber formalmente é essa definição aqui. Ideal é primo se dados quaisquer dois números A e B no anel, se o produto estiver no ideal é porque um dos dois está no ideal. Agora, o que é um ideal maximal? O ideal maximal é o seguinte, você pega de novo um anel e um ideal nesse anel que não seja o próprio A, fica atento para isso, tá? O próprio A não é primo e não vai ser maximal também. Dizemos que o ideal I ele é um ideal maximal de A se acontecer o seguinte. Olha, se o ideal I ele está dentro do anel A, mas ele não é o anel A, é como se eu estivesse criando uma possível lacuna aqui. É possível que tenha é possível que tenha ideal entre o I e o A? É possível. É possível, só que o que eu estou dizendo esse ideal eu vou chamar ele de maximal se, caso eu tente encaixar alguém entre ele e o anel, eu vou ter que ou o J é o I ou o J é o A, ou seja, não tem ninguém entre o I e o A, a não ser o próprio I e o próprio A. Então eu vou falar que o I é maximal se ele não permitir ninguém entre ele e o anel mais. É o que está escrito aqui. Nós dizemos que o I é o ideal maximal se dado qualquer outro ideal que esteja acima dele, ou seja, que contenha ele, claro, um ideal do anel A, ou seja, está dentro do A, eu implicar que o J está em I ou o J está em A. Ou seja, não tem ninguém entre o I e o A, não tem nenhum outro ideal que esteja entre o I e o A. Nesse caso eu falo que o I é maximal, tá certo? Resumindo, se você tiver essa situação aqui, ó, I contido em J contido em A, que eu usei o símbolo de ideal para você lembrar, mas se tiver um ideal de A entre o I e o A, então você conclui que o J é o I ou o J é o A. Lembra disso, essas duas definições eu sei que podem parecer estranhas no primeiro momento, mas são fundamentais, elas precisam estar na sua cabeça para você entender bem essa aula, tá bom? O que eu disse para vocês é o que está escrito nessa frase, a última definição, essa de ideal maximal, ela diz que o ideal é maximal se acima dele, se acima desse ideal, o único ideal que existe é o próprio anel, tá bom? Mas fique atento, eu não permito que o próprio A seja maximal nem primo. Então o ideal, se ele for maximal e ele é primo, ele não é o anel todo, tá bom? Vamos fazer algum exemplo? Primeiro, se você pegar no anel dos números inteiros, que a gente sempre usa, né? Sempre o primeiro exemplo com o anel dos inteiros, né? Se a gente pegar o anel dos números inteiros e aqui dentro você pegar os múltiplos de 3 nós já sabemos de aulas anteriores que constituem o ideal dos inteiros, não é mesmo? Bom, agora o que eu vou adicionar para você é a informação de que este ideal é um ideal primo. Por que ele é um ideal primo? Vejam, não é à toa que o número 3 não é um número primo, né? Tem alguma analogia aqui? Com certeza tem, né? Por que o 3 é um ideal primo? O que tem que acontecer para que o ideal seja primo? Se eu pegar um par de elementos que esteja nele, eu preciso concluir que ou o A está em 3E ou o B está em 3E. Um dos dois tem que acontecer. Então, se eu pegar dois elementos quaisquer nos inteiros, vamos supor que o produto deles esteja em 3E. O que significa que o produto é um múltiplo de 3. Então, existe um x em Z tal que AB é igual a 3x. Isso significa, por definição de divisibilidade, que o 3 divide o produto AB. Mas se o 3 divide AB, propriedade de números primos, que é o que eu falei para você que você deve ter visto no seu curso de Teoria dos Números. Um número primo se divide um produto é porque ele divide um dos dois. Então quer dizer que o 3 divide A ou o 3 divide B. Tá certo? Então se o 3 divide o produto AB, significa que o 3 divide A ou o 3 divide B. Isso aqui por quê? Porque o 3 é primo. Qualquer número primo faz essa propriedade acontecer. Ora, mas se o 3 divide A, significa que o A é 3 vezes alguém. Se o 3 divide B, é porque o B é 3 vezes alguém. Esses alguém eu estou chamando de Y e Z aqui.
Bom, mas aí, se o A é igual a 3y, significa que ele pertence aos múltiplos de 3. Se o B é 3z, porque ele pertence aos múltiplos de 3. Ou seja, ou o A pertence aos múltiplos de 3, ou o B. Ou A pertence a 3z, ou o B pertence a 3z. Nós começamos supondo que o produto estava lá e concluímos que um dos dois está lá. Portanto, o 3z é um ideal primo. E maximal, será que é? É também. Mas maximal é outra coisa, né? Como é que eu descubro se isso aqui é maximal? Eu tenho que pensar assim, poxa, eu quero saber se o 3z ele é maximal dentro do z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor que tem um ideal entre eles e eu vou mostrar que ou esse ideal é o 3z ou ele é o z. Não tem outra possibilidade. Então, vamos fazer assim. Seja j um ideal que esteja entre o 3z e o z e vamos ver que ele é igual ao 3z ou ele é igual ao z. Bom, nós sabemos da aula anterior que o anel dos números inteiros é um anel principal. E se ele é um anel principal, significa que todo o ideal dentro dele é gerado por um único elemento. Ou seja, existe um número n inteiro, tal que o j é gerado por n. Lembra que esse símbolo nz significa gerado por n, significa exatamente o que está escrito aqui. Todo mundo pode ser escrito como um produto de n dentro desse ideal, tá bom? Bom, tá. Então, nós temos duas possibilidades. Então, veja, estamos considerando que o j é um determinado nz, não sei quem é esse n. Não sei quem é esse n. Mas nós temos dois casos. É possível que o 3 divida n, é possível que o 3 não divida. Eu tenho duas possibilidades, eu vou tratar as duas possibilidades. Qual que é a relação entre o 3 e o n? Será que o 3 divide ou será que o 3 não divide? Só tem essas duas possibilidades. Então vamos analisar as duas. Suponha que o 3 divide o n. Isso significa formalmente que o n é 3 vezes alguém. Esse alguém é o x em z. Bom, agora vamos pegar qualquer elemento no ideal j. Qualquer elemento no ideal j, já que o j é o conjunto dos múltiplos de n, então ele pode ser escrito como um ny, em que o y está em z. Ora. Se o n ele é 3x, então isso aqui pode ser escrito como 3xy. Aqui é y, tá? 3xy aqui. ny, troca o n por 3x, então fica 3xy, não é 3nx aqui não, é 3xy, tá bom? Então quer dizer que qualquer elemento do j está no 3z. Moral da história, eu peguei um elemento em j e mostrei que ele está em 3z. Certo? Então, neste caso, supor que o 3 divide n me mostra que o j está contido em 3z. Mas ora. O j está contido em 3z, mas o 3z já não está contido em j, por hipótese? Quando um está contido no outro está contido no 1, é porque eles são o quê? Iguais. Ah, então quer dizer que se o 3 dividir n, eu acabei de concluir com esse raciocínio aí, que o 3z é igual ao j. Mas o que vai acontecer se eu supor que o 3 não divide o n? Bom, só para eu chegar à conclusão, nós mostramos então que o j é igual a 3z neste caso. Vamos supor agora então que o 3 não divide. Aqui esse símbolo ficou ruim, tá, pessoal? Mas é não divide. Quando um número primo não divide um número inteiro, é porque ele é primo com ele. Ou seja, o MDC entre 3 e n é 1. Também é coisa que você deve ter estudado em teoria dos números. Se o número 3 não divide n, é porque ele com n, o máximo divisor entre eles é 1. Tá bom? O MDC entre 3 e n é 1. Agora, pelo teorema de Bezout, que você também deve ter visto no seu curso de teoria dos números, que aqui está aparecendo de monte, né? Quando você tem dois números A e B, cujo MDC é 1, você pode exibir, ou aliás, você garante que existem dois números inteiros C e D, tais que AC mais BD é igual a 1, ou seja, 3C mais ND é igual a 1 nesse caso aqui. Teorema de Bezout, você deve ter visto também, né? Bom, então, você acabou de garantir que dados dois elementos 3 e n, esse 3 e esse n são primos entre si, então você escreve uma expressão desse tipo. Existem inteiros C e D que permite escrever essa expressão aqui, tá certo? Agora, a gente vai mostrar, no primeiro caso a gente mostrou que o j era igual ao 3z, agora eu estou no segundo caso eu vou mostrar que o j é igual ao z. Então vou pegar um elemento qualquer de z, vou chamar de x. Qualquer elemento x em z, nós podemos escrever ele como x vezes 1,
Não é óbvio? Só que o 1 pode ser escrito assim. O 1 pode ser escrito como 3C mais ND. Olha que sacanagem, né? Quantas formas eu posso escrever um? Como 3 menos 2, como 5 menos 4, como 10 menos 9. Mas posso escrever como 3C mais ND aqui nesse caso também, né? Então troco 1 por isso, o que vai acontecer? Vai ficar 3xC mais NDX. Pessoal, olha só. Olha só. O 3 está dentro do J. Então, o 3 é um elemento do J. O N está dentro do J. Se você tem um elemento do J multiplicando qualquer coisa, definição de ideal, essa coisa está no ideal. Se você tem um N inteiro, um N, multiplicando qualquer coisa, essa coisa está no ideal. Somar duas coisas no ideal continua no ideal. Moral da história, dado um elemento x qualquer em z, esse x, como esse e esse estão em j, então a soma também está, então o x está em j. Certo? Por quê? Porque o 3 está em j, porque o n está em j, então 3 operado com qualquer coisa no anel está em j, n operado com qualquer coisa no anel está em j, e a soma de dois elementos em j está sempre em j. Essas são as propriedades de ideal, tá bom? Então, o x está em z. Está em j. O que nós mostramos? Pegamos um x em z e mostramos que ele está em j, ou seja, mostramos que ele está contido. Mostramos que o z está contido em j. Ora. Como é que o j está contido no z e z está contido em j? Só isso é possível quando os dois forem iguais. Então, neste caso em que nós estamos supondo que o 3 não divide o n, a gente pode concluir que o j é igual ao z. Veja como é que nós começamos. Nós começamos supondo assim. Nós supomos que o 3z está contido em j, que está contido em z. Tá? Nós começamos assim. Aí nós observamos que o j ele é um determinado nz, já que o z é o anel principal. E aí nós então fizemos duas considerações sobre esse n. Ou ele é divisível por 3 ou não. Se ele for divisível por 3, o j é igual a 3z. Se ele não for, o j é igual a z. Ou seja, de algum jeito, ou o j é igual a 3z, que foi o caso 1, ou o j é igual a z, que foi o caso 2 que nós vimos aí. Esse era o caso 1, esse era o caso 2. Ou acontece um, ou acontece o outro. E é exatamente essa a definição de ser maximal. Pegamos um j entre o 3z e o z, nós mostramos que ele tem que ser igual a um dos dois da ponta. Isso significa ser maximal. Portanto, o 3z é um ideal primo e é um ideal maximal. Legal, né? Exercício 2. Será que eu posso trocar o p por 3 por qualquer número primo, nesse exemplo que nós fizemos? Para mostrar que é ideal primo? Sim. Tá aqui um exercício para você tentar fazer você mesmo aí agora, em algum momento aí nos seus estudos. Mostra que o nz é um ideal primo de z, se e somente se o n é primo ou o n é zero. Ou seja, zero é o ideal só formado pelo zero, né? Mas se for qualquer outro primo, então 3z, 5z, 7z, 11z, 91z, qualquer número primo z é um ideal primo de z. E vice-versa. Se o ideal, nós sabemos que todo o ideal em z, ele é dessa forma. Ele é um múltiplo de um determinado n. Mostra que se ele for primo, então o n também é um número primo. Se o ideal for primo, o n é um número primo, ou zero. Tá? A mesma coisa vai valer para o maximal, só que aí eu não quero o zero não serve. Mostra que o nz é maximal, se e somente se o n é primo. Ou seja, em z, todos os pzs com p' são primos e maximais, são ideais primos e maximais e vice-versa. Bons exercícios, né? Trabalhosos? Sim, trabalhosos. Aqui as coisas dão uma conta, mas para você demonstrar isso aqui, você vai seguir o mesmo caminho que eu fiz no exemplo. Só tem que tomar cuidado que é ida e volta. É ida e volta. Né? Então, na prática, o que você vai mostrar é a volta. O que a gente fez foi a volta desses casos, mas tem a ida também. Se ele é primo, então você mostra que o n, o número aqui é primo ou zero. Aqui nesse caso, se o número é maximal, então você mostra que o número é primo. Tá?